A alternativa correta é a C, um objeto direto. Análise da frase e das alternativas. A frase em questão é: o país sediou a Copa do Mundo de Futebol. Precisamos identificar a função sintática da expressão Copa do Mundo de Futebol. Objeto direto. Completa o sentido de um verbo transitivo direto respondendo à pergunta o que ou quem, após o verbo. Na frase, o verbo sediou é transitivo direto, pois exige um complemento sem preposição. A pergunta, o país sediou o quê? É respondida pela expressão, a Copa do Mundo de Futebol. Erros das outras alternativas. A. Um adjunto adverbial de lugar. Incorreta. Adjuntos adverbiais indicam circunstâncias como lugar, tempo, modo, etc. A expressão não indica onde o país sediou a Copa, mas sim o evento que foi sediado. B. Um complemento nominal. Incorreta. Complementos nominais completam o sentido de substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, geralmente ligados por preposição. Na frase, a expressão completa o sentido do verbo sediou. D. Um objeto indireto. Incorreta. Objetos indiretos completam o sentido de verbos transitivos indiretos que exigem preposição. O verbo sediou é transitivo direto. Em resumo, a expressão Copa do Mundo de Futebol atua como objeto direto do verbo sediou, completando seu sentido e respondendo à pergunta, o quê? As demais alternativas erram ao confundir a função da expressão com outros termos da oração. A alternativa correta é a A, isolar o aposto. Análise da frase e das alternativas. O trecho em questão é: o primeiro filósofo que li, o dinamarquês Søren Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, observou que o início, aposto, termo que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Geralmente é isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. No trecho a parte entre vírgulas, o dinamarquês Søren Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, é um aposto explicativo do termo, o primeiro filósofo que li. O aposto fornece informações adicionais sobre o filósofo, identificando sua nacionalidade e características. Erros das outras alternativas. B. Isolar o vocativo. Incorreta. Vocativo é um termo que se usa para chamar ou interpelar alguém. No trecho não há um chamamento direto a alguém. C. Isolar o adjunto adverbial deslocado. Incorreta. Adjuntos adverbiais expressam circunstâncias, tempo, lugar, modo, etc., e podem ser deslocados na frase, sendo geralmente isolados por vírgulas. A expressão entre vírgulas não é um adjunto adverbial. D. Separar orações coordenadas sindéticas. Incorreta. Orações coordenadas sindéticas são independentes e ligadas por conjunções coordenativas. No trecho, a parte entre vírgulas não é uma oração, mas um aposto dentro da oração principal. Em resumo, as vírgulas no trecho são usadas para isolar o aposto explicativo, que fornece informações adicionais sobre o filósofo. As demais alternativas erram ao tentar associar as vírgulas a outros elementos gramaticais que não se aplicam ao contexto da frase. Entendi. Se a banca considerou a alternativa B apenas em I terceira como correta, significa que eles entenderam que a presença do substantivo deserto não é um fator de atração suficiente para justificar a próclise. Vamos reavaliar as afirmativas com base nessa interpretação. E ocorreu a próclise. Verdadeiro. O pronome me está antes do verbo, configurando próclise. Segunda, ocorreu a ênclise. Falso. A ênclise ocorre com o pronome após o verbo. Terceira, a próclise é opcional nessa frase. Verdadeiro. Segundo a banca considerou que a próclise é opcional, pois, para eles, não há fator de atração obrigatório. Quarta, a ênclise é obrigatória devido ao verbo no infinitivo. Falso. O verbo não está no infinitivo. V. A próclise é obrigatória devido à presença do substantivo deserto. Falso. Segundo a banca desconsiderou o substantivo como fator de atração suficiente para obrigar a próclise. Conclusão. A banca, ao considerar a alternativa B apenas em I terceira como correta, adotou uma interpretação mais restrita das regras de colocação pronominal. Eles consideraram que na frase as caminhadas pelo deserto me fizeram forte. A próclise é opcional, pois não há fator de atração obrigatório, ignorando o substantivo. A ênclise seria igualmente aceitável. As caminhadas pelo deserto fizeram-me forte. Vale ressaltar que a presença de substantivos como fatores de atração para a próclise é um ponto controverso na gramática, com diferentes interpretações entre gramáticos. No contexto de concurso público, é fundamental seguir a interpretação da banca examinadora, mesmo que ela divirja de algumas gramáticas tradicionais.
Texto I. A solidão amiga. A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar. Doce lar? Mas a casa está escura, a televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém à espera. Você está só. Vem a tristeza da solidão. O que mais você deseja é não estar em solidão. Mas deixa que eu lhe diga, sua tristeza não vem da solidão. Vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão, ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão feliz, mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas. De um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se alterava, ele sozinho naquela sala. Com certeza ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem se lembraria dele? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma, para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía, ia para a festa. Mas na festa ele percebia que festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas da sua solidão. A noite estava perdida. Faço-lhe uma sugestão. Leia o livro A Chama de uma Vela, de Bachelard. É um dos livros mais solitários e mais bonitos que jamais li. A chama de uma vela, por oposição às luzes das lâmpadas elétricas, é sempre solitária. A chama de uma vela cria, ao seu redor, um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Bachelard medita diante da chama solitária de uma vela. Ao seu redor, as sombras e o silêncio. Nenhum falatório bobo ou riso fácil para perturbar a verdade da sua alma. Lendo o livro solitário de Bachelard, eu encontrei comunhão. Sempre encontro comunhão quando leio. As grandes comunhões não acontecem em meio aos risos da festa. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. É precisamente na ausência que a proximidade é maior. Bachelard, ausente, eu o abracei agradecido por ele assim me entender tão bem. Como ele observa, parece que há em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxuleante. Um coração sensível gosta de valores frágeis. A vela solitária de Bachelard iluminou meus cantos sombrios, fez-me ver os objetos que se escondem quando há mais gente na cena. E ele faz uma pergunta que julgo fundamental e que proponho a você como motivo de meditação. Como se comporta a sua solidão? Minha solidão? Há uma solidão que é minha diferente das solidões dos outros. A solidão se comporta? Se a minha solidão se comporta, ela não é apenas uma realidade bruta e morta. Ela tem vida. Entre as muitas coisas profundas que Sartre disse, essa é a que mais amo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Pare, leia de novo e pense. Você lamenta essa maldade que a vida está fazendo com você, a solidão. Se Sartre está certo, essa maldade pode ser o lugar onde você vai plantar o seu jardim. Como é que a sua solidão se comporta? Ou talvez, dando um giro na pergunta, como você se comporta com a sua solidão? Que é que você está fazendo com a sua solidão? Quando você a lamenta, você está dizendo que gostaria de se livrar dela, que ela é um sofrimento, uma doença, uma inimiga. Aprenda isso. As coisas são os nomes que lhe damos. Se chamo minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas será possível chamá-la de amiga? Drummond acha que sim. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada a ninguém, arroba mais de mim. O primeiro filósofo que li, o dinamarquês Søren Kierkegaard, um solitário que me faz companhia até hoje, observou que o início da infelicidade humana se encontra na comparação. Experimentei isso em minha própria carne. Foi quando eu, menino caipira de uma cidadezinha do interior de Minas, me mudei para o Rio de Janeiro, que conheci a infelicidade. Comparei-me com eles, cariocas espertos, bem falantes, ricos. Eu diferente, sotaque ridículo, gaguejando de vergonha, pobre. Entre eles eu não passava de um patinho feio que os outros se compraziam em bicar. Nunca fui convidado a ir à casa de qualquer um deles. Nunca convidei nenhum deles a ir à minha casa. Eu não me atreveria. Conheci então a solidão de ser diferente. E sofri muito. E nem sequer me atrevi a compartilhar com meus pais esse meu sofrimento. Seria inútil. Eles não compreenderiam. E mesmo que compreendessem, eles nada podiam fazer. Assim, tive de sofrer a minha solidão 2 vezes sozinho. Mas foi nela que se formou aquele que sou hoje. As caminhadas pelo deserto me fizeram forte. Aprendi a cuidar de mim mesmo. E aprendi a buscar as coisas que para mim solitário faziam sentido. Como, por exemplo, a música clássica, a beleza que torna alegre a minha solidão. A sua infelicidade com a solidão. Não se deriva ela, em parte, das comparações? Você compara a cena de você só na casa vazia com a cena fantasiada dos outros em celebrações cheias de risos. Essa comparação é destrutiva porque nasce da inveja. Sofra a dor real da solidão porque a solidão dói. Dói uma dor da qual pode nascer a beleza. Mas não sofra a dor da comparação. Ela não é verdadeira. Rubem a tipologia que predomina em cada trecho do texto e é B. E narração, segunda. Argumentação, terceira. Descrição.
Vamos analisar cada trecho. E lembro-me de um jovem que amava a solidão, ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão feliz, mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas. Narração. O trecho apresenta elementos característicos da narração como personagem, um jovem. Ações, amava a solidão, se preparava, se assentasse. Tempo, aos sábados, uma noite. Progressão temporal, há uma sequência de eventos. Segunda, as grandes comunhões não acontecem em meio aos risos da festa. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. Argumentação. O trecho apresenta um ponto de vista sobre as grandes comunhões, defendendo a ideia de que elas ocorrem na ausência e não na presença do outro. Há uma tentativa de convencer o leitor por meio de uma afirmação e sua justificativa. Terceira, a chama de uma vela cria, ao seu redor, um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Descrição. O trecho se concentra em caracterizar a cena da chama da vela, utilizando adjetivos como mansa e sombras. O foco está na criação de uma imagem sensorial, sem progressão temporal ou defesa de um ponto de vista. Erros das outras alternativas. A e descrição. Segunda. Argumentação. Terceira. Narração. Erra ao classificar o trecho e como descrição. Apesar de haver trechos descritivos, a estrutura narrativa é predominante. C e argumentação. Segunda. Narração. Terceira. Descrição. Erra ao classificar o trecho e como argumentação. O trecho se concentra em contar uma história, e não em defender uma tese. D e narração. Segunda. Descrição. Terceira. Argumentação. Erra ao classificar o trecho terceiro como argumentação. O trecho é puramente descritivo, sem apresentar argumentos ou tentar convencer o leitor de algo. Em resumo, o texto I apresenta uma combinação de tipologias textuais com a narração predominando no trecho I, a argumentação no trecho segundo e a descrição no trecho terceiro. A alternativa correta é a B.